É isso aí, galera, dando sequência aqui no Onix, né? A gente já fez toda a montagem de parte correia, já foi feita a substituição do comando. Entramos aí com as velas, né? Nova. Válvula do canister, né? Veículo agora também no ponto correto, ó. Seria o pino ali na letra B, certo? Só que eu quero chamar a atenção de vocês para mais uma situação, certo? Só mostrar para vocês aqui as peças que foram colocadas, né? Comando a gente colocou original, correia de acessórios original, válvula do canister original. Passar para vocês aqui a situação do tanque, né? Esse carro também a gente precisou fazer uma intervenção lá no tanque, ele tava com cheio de gasolina dentro do carro, de combustível, né? E não é normal, para esses carros aqui não é normal você sentir, porque dentro do carro ele é vedado, né? Só que vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu, galera. Antes, deixa eu só pegar essa borracha. Esse carro aqui, o cliente relatou que tinha sido tirado o tanque, né? E tinha acontecido intervenção na bomba de combustível, né? Desculpa. Olha aqui, galera. Para quem não sabe, esse carro, ele não é aberto em cima. Essa chapa ela é fechada, ela é vedada. Para a gente ter acesso à bomba de combustível desse carro, tem que ser retirado o tanque. Só que o que foi que o profissional fez? Ele veio aqui e cortou, literalmente cortou essa chapa aqui em cima, certo? Só que não satisfeito, ele cortou para fazer a intervenção na bomba, beleza? Só que o carro ficou com mau cheiro de combustível, né? Quando a gente desmontou, a gente entrou com a máquina de fumaça, tava vazando muito aqui pela tampa. E a gente passamos para o cliente a situação de ter que ser substituído o O-ring. O que aconteceu? Esse O-ring, quando a gente tira ele, não dá mais para ser reaproveitado, porque ele expande. Aí o profissional foi lá, cortou, né? E montou desse jeito aqui com um O-ring menor. Só que isso aqui não funciona, galera. Ele vaza mais ainda. Só que não satisfeito com isso aqui, o que aconteceu? A gente, quando a gente finaliza a montagem, a gente entra com a máquina de fumaça novamente para refazer o teste, né? Uma situação que a gente não tinha conseguido visualizar, porque estava vazando muito pela tampa, era isso aqui, ó. Aqui tem um furo e aqui tem um furo, ó. O cara pegou, colocou aqui 2 parafusos rosca soberba e furou o tanque do cliente. Cadê aqui, ó? E furou o tanque do cliente. Ou seja, agora de uma forma ou de outra, a gente vai ter que retirar esse tanque, né? Tentar uma solução aqui, tentar fazer uma solda fria para recuperar o tanque do cliente. Beleza? Então aqui a gente vai, já passamos a situação aqui pro cliente, né? Porém, a gente vai continuar o funcionamento do carro, beleza? A gente tem que fazer alguns testes aqui ainda. Finalizando esses testes aqui, dependendo do que o cliente autorizar, a gente tira esse tanque e faz essa intervenção lá. Infelizmente, galera, os clientes aí tem que ter muito cuidado aonde eles estão levando seu veículo, né? Porque esse carro aqui já trouxe um prejuízo enorme para o cliente por serviço que era para ter sido prestado. Então você vê, lá a situação do tanque ele tá refazendo, né? Porque foi pago a primeira vez para corrigir uma situação na bomba e acabou gerando 2 defeitos, como vocês viram aí. Detalhe, o sensor de nível também foi substituído, que também não estava marcando legal, né? Ele deveria ter sido substituído quando teve a intervenção e não foi. Na parte da frente, correia dentada foi substituída de novo, né? Como vocês viram lá nos vídeos anteriores, tava vazando bastante óleo pela polia, né? A polia jogava bastante óleo. Depois eu vou fazer um videozinho só dela específico e mostrar para vocês. Comando de válvula, mão de obra, né, para substituir o comando de válvula. Então é complicado, galera. Vela, jogo de vela, o cliente tinha sido colocado um jogo de vela novo, mas como o carro ficou falhando, a gente teve que substituir novamente. Então é complicado. Procure sempre aí um bom profissional, beleza? Para evitar de vocês terem essas dores de cabeça. A gente vai voltar aqui com o funcionamento do carro, mostrar para vocês aí um pouco mais de como é que ficou depois da intervenção que nós fizemos, beleza? Fizemos o primeiro funcionamento dele, ele já começou a esquentar, né? Já se comporta totalmente diferente, né? Ele ainda tem uma leve falhadazinha, mas como eu falei, ainda tem a questão das válvulas, da assentamento de válvula do cabeçote. O que a gente vai fazer agora? Vou desmontar o tanque, fazer a correção do tanque, depois a gente vai abastecer mais combustível e pegar a estrada com ele para fazer o teste final. O tanque tirado fora. Aqui, ó, um furo aqui, ó, e outro aqui, ó. Em cima, como ele ficava mais alto lá, ó, não pegou do outro lado. Tampado os 2 buracos, certo? Aqui é a solda fria, no caso, que é feito com o mesmo material. Aí agora a gente vai colocar aqui outra cola por fora para reforçar. Feita aqui a aplicação do veda-choque, né? Agora só espera ele secar um pouquinho pra gente pintar e botar o tanque, retestar, né? Que a gente vai testar logo fora e botar o tanque no lugar. Fazendo o teste aqui, ó, com a máquina de fumaça. Aqui, ó, se ele vazasse, ele levantava logo aqui, né? No ponto onde tem a solda, ó. Não vazou nem ali, ó, e nem aqui na tampa, ó. Aí a máquina começa a forçar porque não tem vazamento. Eu vou fazer o seguinte, ó. Embaixo aqui é onde os parafusos pegam, né? Em cima é onde não pega. Então eu coloquei os 2 parafusos de cima. O problema é que se eu colocar embaixo aqui, ele vai ficar pegando no tanque, né? Então o que eu vou fazer? Vou colocar essa manta aqui por cima. Não é interessante deixar sem a lata porque é uma proteção. Colocar essa manta aqui por cima, ó.
colada, que ela vai colar lá, evita dele ficar vibrando e também não vem ruído para dentro do carro, viu? Pronto, ó. Pelo menos para ele manter mais o barulho fora, né? Não entrar tanto barulho, que aqui ainda tinha um buraco ainda. É isso aí, galera, com o veículo aqui já testando na estrada, né? Vamos andar aí um pouco mais de 50 km para que seja feito a descarbonização do catalisador e também a limpeza, né, das válvulas de admissão e escape, tendo em vista que o veículo rodou alguns dias falhando e acabou carbonizando tanto válvula de admissão, quanto válvula de escape, quanto o catalisador. Então a gente faz esse teste aqui antes de finalizar, né, para ver como é que vai se comportar o veículo, e também porque esse carro a gente estava com a suspeita de catalisador. Porém, quando ele chegou naquelas condições na oficina, né, na condição bem precária, a gente não pode simplesmente condenar um catalisador. Nem condenar catalisador e nem condenar a sonda, beleza, galera? É uma situação aí que muita gente não sabe ou não faz, né? Quando esses veículos mais novos, flex, né, tende a rodar muito tempo falhando, ele gera essa carbonização do excesso de combustível na queima e acaba dando um falso positivo aí de um catalisador obstruído ou um catalisador estourado, né? Ou até mesmo uma leitura de sonda errônea. Beleza? Então tem que ser feito, quando é resolvido as falhas do veículo, tem que ser feito esse teste de rodagem, e ele tem que ser feito na estrada, porque a gente consegue manter uma condição na estrada que não é mantida dentro da oficina. Não basta só simplesmente eu segurar a aceleração alta, eu preciso de carga, né? Coisa que na estrada eu acelero, eu gero carga no veículo, né? Enquanto eu também reduzo, e eu consigo manter também um bom tempo uma velocidade constante, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta lá para a oficina para pegar o TVA dele de novo e saber como é que ficou aí a parte de sede de válvulas. É isso aí, galera, beleza? Já voltamos aqui para a oficina, né? Pós-teste de rodagem, mostrar para vocês aqui o que a gente temos aqui de sinal, né? Esse sinal foi o sinal que a gente fizemos de diagnóstico, né, do comando, né, antes da desmontagem. Então detectamos aqui o comando virado em dois cilindros, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui de característica de sinal agora. Na parte de vácuo aqui, ó, a gente vê que quase se igualou, né? Aqui a gente ainda temos um cilindro atrasando o fechamento de escape, no caso o primeiro cilindro, beleza? Dois cilindros ainda estão com um pouco de deficiência, né? Mas a gente já temos aqui um sinal de TVA praticamente uniforme. Beleza? Galera, por que a gente passa para o cliente primeiro essa situação da gente substituir o comando, fazer o teste de rodagem antes de simplesmente arrancar o cabeçote? A gente faz o teste de vazão e detecta sim que tem válvula de escape vazando e admissão. Nem nesse caso aqui tinha escape e admissão, agora a gente tem falha só no escape, certo? Só que o que acontece? Na maioria dos casos é carbonização, né? Então, mais um caso como esse aqui também foi carbonização. Então, antes de simplesmente a gente arrancar o cabeçote, a gente passa para o cliente essa necessidade, faz a substituição dos componentes, faz o teste de rodagem, né? Na maioria dos casos, não dá para ficar já 100% de imediato, que nem nesse caso aqui a gente vai passar para o cliente para ele rodar alguns dias, né? Antes de condenar o cabeçote em si. Mas o veículo aqui já melhorou praticamente 90%, tanto aqui nas nossas imagens como no teste de rodagem que a gente fizemos. Ele ainda tem uma leve falha, muito leve mesmo, na marcha lenta, beleza? Falha justamente no escape. Porém, o carro tá praticamente outro carro, tem desempenho, tem potência, o carro não falha em alta, beleza? Em relação ao catalisador, não foi o suficiente o teste que a gente fizemos para fazer uma limpeza 100% nele, porém, ele também já deu uma leve melhorada no funcionamento, né? Então, o catalisador, a gente trabalhava com a sonda sempre muito alta, né? A leitura dela muito alta, ela começou a ter uma redução bastante considerável, não está 100% ainda. O que a gente vai fazer agora? A gente passa para o cliente essa situação, passa para o cliente rodar alguns dias, dependendo do que ele rode, né? Tem cliente que roda mais, roda menos, roda alguns dias no carro, depois ele traz o carro de novo para a gente fazer essa nova leitura. Fez novamente a leitura, resolveu, o catalisador voltou a funcionar 100%, as válvulas começaram a ter um assentamento pleno, show. Não resolveu, aí sim a gente passa a necessidade da tirada do cabeçote, né? Lembrando, na maioria dos casos é uma carbonização, então não tinha uma necessidade de eu retirar o cabeçote, né? Na maioria dos casos. Porque o que tem divergência? Esse cliente rodou pouco menos de 30 dias com o carro falhando, né? Tem situações que o cliente roda mais tempo, ou tem situações que o carro tem gás, que acaba realmente, mesmo fazendo essa limpeza toda, ela acaba que não consegue fazer a sede de válvula, acaba que queimou por completo e não consegue ter esse pleno assentamento, beleza? Então, finalizar aqui, beleza? Passar aí o carro para o cliente, passar a situação aí do que a gente resolveu para o cliente, o que a gente ainda temos de leitura aqui, e daqui a uns dias o cliente volta para nós de novo, fazer uma nova leitura, e eu mostro para vocês aí lá no nosso Instagram, né, como é que o carro ficou, beleza? Então, é isso aí, galera.